André Lucas, estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados de Redondos. E hoje nós temos aí a felicidade de conversar com uma amiga de longo tempo, uma profissional do mais alto gabarito na área de quadrinhos, Denise Ortega, da famosa Gibiosfera. Perfeito. Dê, muito obrigado por ter vindo. Tá? Fala um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e como começou o seu gosto pelos quadrinhos. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo e desde criança, né, eu lia muito, quer dizer, antes de ler, meus pais liam para mim, né, liam histórias, meu pai inventava histórias de dois cachorrinhos, né, ele mesmo criou esses personagens, né, minha mãe lia livros, muitas fábulas, né, e depois começaram a vir os gibis, né, conforme eu fui aprendendo a ler, eu mesma comecei a me interessar. Era Disney no começo, não? Disney, Maurício de Souza, Perfeito. acho que os principais, né? E aí eu comecei a tanto gostar de ler, como querer fazer também, né? Então, eu e meu irmão, a gente brincava em casa de fazer gibis. Inventar historinha, roteiro. Isso, a gente pegava os cadernos antigos, cadernos velhos, né, da escola, e a gente criava histórias, criamos personagens, né, e fazíamos desenhos. Meu irmão ainda tem até hoje alguns desses cadernos, né, tudo pintado, inclusive, né. Ele seguiu essa carreira também, não? Não, ele acabou não seguindo. No começo ele até estava comigo fazendo alguns roteiros, mas depois ele acabou fazendo outras coisas, né, e eu continuei. E foi assim que eu comecei a me envolver, né, e ter assim, esse interesse, esse amor, né, por esse tipo de comunicação. Você chegou a fazer um curso? Não. Eu cheguei a estudar, eu fiz ESPM, né, estudei propaganda e marketing, mas assim, de quadrinhos mesmo, nunca fiz. Foi bem autodidata mesmo, né, lendo, aprendendo. Depois, com as oportunidades de trabalho também, tive muitos mestres, né, que foram me ensinando e eu fui aprendendo sempre. Que bom, não? Fantástico. E você primeiro começou a fazer roteiro ou começou a desenhar? Então, quando, assim, lá atrás, né, na primeira oportunidade que eu tive, né, foi um anúncio de jornal pedindo quadrinistas sem experiência no estúdio do Eli Barbosa. Perfeito. Né? E eu fui para desenhar, né? Então eu cheguei lá e falei, não, né? A gente nem sabia direito que tinha vários profissionais, várias etapas, né? Então a gente sempre pensa, né, que o desenhista vai lá e faz tudo. E lá eu conheci que existem as etapas, né? Que tem o roteiro, o desenho, a arte final, o balão, a cor, né? E é uma linha de montagem. É uma linha de montagem, né? Cada um tem a sua especialidade. Então eu comecei até a desenhar, mas depois eu comecei também a querer fazer o roteiro, porque eu brincava, na brincadeira que eu fazia, eu criava a história. E ali eu só estava desenhando e eu queria participar mais. Então eu comecei a fazer alguns desenhos e também criar roteiros. Mas aí eu comecei a gostar mais de escrever os roteiros, né? Então eu comecei a ter mais... deixar um pouco de lado os desenhos e me especializar em fazer roteiros. Isso. Mas assim, você estando no meio de trabalho, que você tem que fazer aquele desempenho para entregar resultados. Lá dentro vinha a inspiração já, ou muitas vezes você estava em casa à noite, você sonhava e fazia algum lembrete para você se lembrar do outro dia e tal, essas coisas? Sim, é mais ou menos isso. Não importa onde você esteja, às vezes vem inspiração das coisas mais, né, absurdas. Você está vendo TV, você está falando com uma pessoa, tudo pode ser um motivo de uma inspiração. Principalmente quando você está envolvido com um personagem de uma revista, todo dia você está trabalhando naquilo. Sim. Então você começa a ver em qualquer assunto, qualquer coisa
acontece, né, você vê acontecendo, você começa a absorver aquilo e imaginar como que ficaria naquele personagem, como que aquele personagem ia reagir, né? Como que eu poderia encaixar essa história, esse negócio engraçado que aconteceu numa história desse personagem. Então o tempo todo você fica ligado, né, com esse universo. Então você pode estar dormindo sim e acordar, e eu tinha que ir lá e anotar, porque senão depois a gente esquece, né? Certo. E era isso mesmo que aconteceu. Finais de semana também pode acontecer? Finais de semana, não tem horário. Ok, muito legal. E o primeiro roteiro, você se lembra mais ou menos? Como foi? O primeiro roteiro assim, que saiu, o personagem que saiu? Sim, foi para a revista O Gordo e Companhia, do Eli Barbosa. Eu fiz até em conjunto com meu irmão, o Wilson, né? Que como a gente trabalhava junto, já estava acostumado. Então a gente ficou trocando ideia, né? E como que poderia fazer, a gente acabou fazendo em duas mãos, né? E era uma história de uma pseudo-viagem no tempo, né? O amiguinho dele que era meio cientista, fazia uma máquina do tempo, aí as crianças entravam lá dentro, só que estava num morro, a máquina saía do lugar, saía rolando, e aí quando eles saíram lá de dentro, eles estavam numa feira, né? Um evento assim, que era uma feira do futuro, e aí eles achavam que tinham viajado para o futuro. Então o tempo todo as gags vão em cima disso, eles acham que estão vendo uma pessoa, mas eles estavam no tempo normal, e até eles descobrirem que eles não tinham viajado para o futuro, né? Então o tempo todo a gente ficou brincando com isso, né? Eles achavam que estavam no futuro e viam as coisas, nossa, olha que coisa e tal, olha aquela pessoa deve ser fulano da nossa classe que cresceu, né? Eles viam uma pessoa parecida. Essa foi a primeira história que saiu em banca. Que legal. E depois do Eli Barbosa? Então, aí depois de 2 anos no Eli Barbosa, né? Muito legal lá, a gente teve, foi um aprendizado, uma escola, né? Esse estúdio foi uma escola, a gente conversando com vários profissionais lá, né? Tudo mais, o próprio Eli dava muitas dicas pra gente, né? Mas depois de 2 anos surgiu a oportunidade de trabalhar direto na editora Abril. Isso, que era Abril Jovem, né? Abril Jovem, por quê? E eles tinham uma quantidade imensa de revistas sendo lançadas naquela época. Sim. Inclusive as revistas Disney. E era um sonho meu, desde criança, poder trabalhar com o Disney, né? Com os personagens. E ali tinha essa oportunidade e aí eu abracei essa... Que bacana. Qual é o teu personagem favorito da Disney? Da Disney? Na Que verdade, você mais gosta de desenhar? o Biquinho. Ah, legal. Que é o sobrinho do Peninha, né? Certo. Que, inclusive, uma das primeiras histórias que eu fiz foi com ele. E aí aparece Peninha junto. Peninha, aí vem o Pato Donald, né? Eu fiz como Pardal também, né? Esse é o personagem, porque ele é muito travesso, né? Ele é muito bagunceiro, então dá umas histórias bem legais. Que legal. E você tinha tempo, né, para fazer aquilo lá também. A revista que saía semanal. E você tem um número de páginas certinho para fazer? Às vezes o pessoal da editora ligava e falava, olha, a gente precisa, para fechar a edição, de uma revista com uma história com X número de páginas, né? Porque senão não vai entrar no espelho. E aí você tinha que fazer a história entrar naquele número de páginas, né? E não me pergunte como, mas eu entrava, dava certo. E era bem assim, muitas vezes eles deixavam bem solto, né? A gente ia fazendo com antecedência, entregando essas histórias, então eles iam já organizando os espelhos de acordo com o número certo de páginas. Mas às vezes de última hora aparecia assim um pedido desse tipo. Ok. Ô Denise, se fosse fazer um paralelo daquela época que você tinha que realmente usar prancheta e fazer tudo assim, se fosse aquele momento hoje, com toda a tecnologia, seria tudo mais rápido, né? Eu acho que sim, apesar de eu gostar ainda de pegar na lapiseira e fazer porque o que eu faço o layout, eu faço o roteiro layoutado, então eu faço todos os esboços a lápis, de uma forma bem rápida, né? Eu mostro o rosto, a expressão do personagem, sugestão de cenário, né? Tudo eu faço nesse roteiro. Assim, eu já faço, às vezes, já tentei hoje fazer algumas coisas com uma tablet. É bem mais rápido, é legal porque você não usa papel, então é uma coisa mais, né, sustentável, né? Sim. Rapidinho, você já pode enviar a história, já está digitalizada, você já pode enviar para a editora. Dá para salvar tudo, né? Tá tudo salvo, né? O outro método, se eu fizer por lápis, eu tenho que escanear, né?
né? Exato, O verdade. papel, aí depois da escaneação, né, o escaneamento eu tenho que ver se está tudo certinho, fazer algum ajuste de cor, depois, né, fechar um PDF, né? Então Verdade. demora um pouquinho mais. Mas assim, se fosse escolher, eu sei, a mão fica mais leve, né? Quando a gente Muito faz legal. lápis. E depois de lá da Abril, você já pensou em fazer a Gibiosfera? Então, lá Quando que entra o Tomás na sua vida? o Tomás eu conheci ele no Eli Barbosa. Ah, já, bacana, A gente entendi. começou como colegas, né, amigos, Ah, né, e certo. depois foi se transformando em Bacana. algo mais, né? Certo. E isso daí lá bem atrás. E aí a gente trabalhava juntos, né, éramos namorados ainda, na Abril, né, na Editora Globo. E paralelamente a isso, aconteceu do meu pai, ele trabalhava na Elevadores Atlas, Certo. né, Indústrias Vilares, e ele comentou que lá internamente eles precisavam fazer uma peça de teatro para a CIPA, que é uma semana de Prevenção prevenção de de acidentes, né? perfeito. CIPAT, na verdade. Tá. Né? Então, eles estavam com muita dificuldade de fazer esse roteiro, né? Eles já tinham os personagens, cada um tinha escolhido o que queria ser, eles já tinham algumas ideias, mas eles não conseguiam organizar isso e fazer um roteiro. Aí ele falou, será que você não toparia, né, fazer um roteiro de teatro? Eu falei, nunca fiz, mas vamos lá, né? Sim. Aí eu encarei o desafio. Aí eu fui na empresa, participei da reunião junto com os profissionais, eles me explicaram o que eles queriam e eu fiz o roteiro. Que legal. Aí foi aprovado, eles encenaram essa peça de teatro na CIPAT, era sobre segurança das mãos, né? E foi bem legal porque eles zeraram os acidentes, né? Puxa, que bacana, Durante fantástico. muito tempo eles conseguiram zerar o número de acidentes com as mãos. E aí o interessante é que outras empresas ficaram sabendo que eles tinham uma peça e começaram a chamar para as próprias CIPATs. Então essa peça da Elevadores Atlas começou a viajar em empresas. Teve desdobramento, né? E aí começaram a viajar, até que uma hora o pessoal falou, poxa, mas eles não são autores, né? Eles estão fazendo falta na produção, porque eram todas pessoas da produção, né? E às Colaboradores. vezes estavam se divertindo mais lá Eles estavam adorando, né? Viajar e ir lá pro interior. Então aí eles falaram, mas aí como que a gente pode fazer, né? Eles queriam continuar com esse tipo de comunicação, eles não queriam deixar passar, os personagens estavam muito fortes, né? Aí eu dei uma sugestão, eu falei, e se a gente transformasse os personagens da peça em personagens de quadrinho? Porque aí a gente faz um folheto, né, impresso, distribui, a gente mantém vivo, né, essa informação, mantém viva, né, toda essa, né, emoção que trouxe, né? E aí eles ficam mais liberados para poder voltar aos seus cargos, né, corretos. E aí foi que a gente começou a fazer histórias em quadrinhos para os engenheiros de segurança. E o engenheiro de segurança falou assim, você não imagina o quanto isso é importante, o quanto as empresas necessitam de um canal de comunicação que atinja as pessoas, né, dessa forma. Sim. Então começou uma sementinha, né, que seria uma coisa legal para fazer. E o nome? Gibiosfera? Começou com Arte Cetera. Ah, tá, verdade. Então, o primeiro nome que surgiu era Arte Cetera, porque a gente que pensou assim, a gente pode fazer histórias em quadrinhos, pode fazer peça de teatro, pode criar logo, pode fazer coisa para o jornal, pode fazer, né, painel, etc. Arte, etc. Tudo, a gente queria fazer tudo. Com o passar do tempo, a gente percebeu que o pessoal queria, na verdade, histórias em quadrinhos, né? E então foi aí que a gente resolveu, vamos fazer vamos tentar imaginar, dar um foco nas histórias em quadrinhos e fazer disso mesmo o nosso carro-chefe. Então veio a ideia de fazer gibiosfera, né? Então é tudo que você imagina partindo de uma história em quadrinhos. Não, muito legal, viu? Porque a Terra é redonda, é uma esfera. O Eli seria do lado. É como se fosse o local onde as histórias em quadrinhos vivem. Gibiosfera. Tá bom. Ô, Denise, e você está muito satisfeita, né, com essa profissão que você idealizou? Que bacana. Sim, é uma profissão assim que me deixa muito feliz,
porque eu vejo um propósito nisso, que é comunicação. É uma comunicação que atinge de 8 a 80, é uma comunicação que leva a arte. Você tem que falar 8 ao 100, viu? Porque está tendo longevidade. Ah, sim! Verdade. 8 a 100. Então eu imagino assim que ela leva arte, ela leva alegria, ela leva informação, a gente consegue ensinar coisas através das histórias e quadrinhos. As pessoas têm entretenimento, têm educação, motivação para boas coisas. Então, sempre a comunicação é feita de uma forma positiva, né? Eu nunca vou fazer uma história com uma coisa triste, uma coisa negativa, que vai incentivar, que vai fazer alguma coisa assim que eu não aprove, que esteja longe dos meus valores, né? Então, sempre vai ser uma coisa boa. Isso é uma coisa que eu vejo como propósito na minha profissão e que me traz muita alegria, né, de conseguir realizar. Que bom. E o fato de você ter feito aí a parte de marketing, né, de comunicação, é muito bom, porque te deixa à vontade para você deixar o mais lúdico possível. Né? Sim. Sempre é um aprendizado, né? Mesmo eu não trabalhando na área de marketing, você traz isso para o seu dia a dia, né? E fora que também, como a nossa empresa é minúscula, eu também sou responsável por tudo, né? Dessa parte de marketing, de propaganda, sim. Então eu tenho que ficar escrevendo, eu escrevo para o site, para as mídias sociais, né? A gente separa bem, né? O Tomás, ele faz a comercialização, ele faz a direção de arte, ele faz a parte de contabilidade, ele faz a parte de advocacia, de ver contratos, essas coisas, e eu fico com a parte mais legal, que é criar as histórias, né? Os personagens, escrevo para as mídias sociais, e assim a gente consegue, né, cada um unindo, né, as forças, a gente consegue levar para frente. Fora o resto da equipe também, né? Que tem muita gente que trabalha com a gente, então cada um tem a sua especialidade. Que ótimo. Denise, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu quero que você volte outras vezes, né? Eu queria que você deixasse seus contatos. Quem quiser seguir a Gibiosfera, a gente tem uma página no Instagram, @Gibiosfera. Eu tenho também o meu Instagram, que é @denise.gibi. Contatos de site, tem no site também, gibiosfera.com.br. Acho que é isso. Muito obrigado, tá? Obrigada, Venha outras vezes aí para nos obrigada, brindar com esses conhecimentos tão bonitos aí, tá? Obrigada, Kendi, tudo de bom. Então, com os agradecimentos, então, essa fantástica e talentosa Denise Ortega, nós finalizamos mais um Quadrinhos para Quadrados Redondos. Grande abraço e até a próxima.